Bem-vindos a este espaço de análises e múltiplas perspectivas. Sejam bem-vindos ao The Debate. É muito bom estar aqui novamente para mais uma discussão aprofundada. Com certeza. Hoje, eu quero que você que está nos ouvindo pense nas grandes obras de engenharia da antiguidade. Pense, por exemplo, naqueles famosos aquedutos romanos. Ah, sim, aquelas estruturas imensas, impressionantes. Exato. Quando você olha para aquelas pedras, a água sendo canalizada por dezenas, centenas de quilômetros, cruzando vales inteiros, há uma expectativa clara de precisão matemática ali. Tudo é muito intencional, não é? A engenharia ditando o caminho exato. Perfeitamente. A água chega ao centro da cidade com uma eficiência que é quase cirúrgica. É planejamento puro, focado na utilidade e na sobrevivência. No fim das contas, é a humanidade no controle absoluto, direcionando a força bruta da natureza através de estratégia e de uma instituição forte. Sim, mas se você tirar os olhos do aqueduto e observar a força de uma enchente, digamos, uma represa que acaba de se romper sob extrema pressão, o cenário muda por completo. Vira o caos total, né? A água não segue mais canal desenhado por arquiteto nenhum. Ela simplesmente avança. É impulsionada por uma força insuportável, cobrindo todo o vale e encontrando frestas que nenhum engenheiro romano jamais mapeou. É um processo reativo e inegavelmente violento. Mas a ironia histórica é que a enchente muitas vezes alcança e irriga territórios áridos que o aqueduto jamais sonharia em tocar. E é exatamente com essa imagem viva que nós entramos no cerne da nossa discussão de hoje. Nós vamos analisar um dos eventos mais fascinantes da história humana sob a ótica da missiologia. Transição dramática do modelo religioso focado em Israel para a expansão exponencial do cristianismo primitivo. Exatamente. E todo esse nosso debate hoje se apoia no material que faço questão de citar formalmente aqui. Tem o copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E a questão central que o professor levanta é justamente essa: o que foi o verdadeiro motor dessa expansão global? Pois é. E as nossas posições aqui já estão bem desenhadas. Eu, como sempre, vou defender que foi o aqueduto. Eu estou convencida de que o planejamento estratégico, a intencionalidade institucional, visíveis ali na base de Antioquia e na liderança de Paulo, foram a estrutura que garantiu a sobrevivência da mensagem a longo prazo. E eu chego a essa questão por um caminho totalmente diferente. Eu olho para a história e eu vejo a enchente. Defendo que a força motriz não foi um plano desenhado numa sala de liderança, mas sim o caos das pressões externas. Você aposta num movimento orgânico, então? Totalmente orgânico e descentralizado. Foi impulsionado fundamentalmente pela perseguição. A institucionalização não foi o triunfo da missão. Na verdade, como a história nos mostra, ela quase a destruiu. O verdadeiro catalisador foi a resiliência do crente comum reagindo à dor. Bom, vamos estabelecer a mecânica dessa transição para quem está nos acompanhando. No mundo antigo, a física da religião, por assim dizer, funcionava de um jeito muito específico. O Antigo Testamento operava sobre uma força centrípeta. Jerusalém como um imã gigante, atraindo as nações. Exato. O modelo era bem claro: construa o templo, mantenha a pureza ritual e o mundo será atraído para o centro. O modelo cristão inverteu isso para uma força centrífuga, rodando do eixo para fora, enviando as pessoas. Uma mudança de paradigma colossal. E o meu ponto é que essa virada de chave não foi um acidente de percurso, ela exigiu muita intencionalidade. O verdadeiro berço desse movimento global não foi a fuga caótica de Jerusalém, mas sim a cidade de Antioquia. Eu discordo fortemente dessa ênfase, para ser sincero. Mas lá em Antioquia temos o registro explícito de um ato deliberado de separar e enviar estrategistas como Paulo e Barnabé. Houve uma logística institucional por trás da expansão. Olha, a mudança de centrípeta para centrífuga é inegável, e o Lacerda traça isso brilhantemente no material. Mas dizer que isso nasceu de um planejamento estratégico impecável ignora um fato brutal do texto. Qual fato? A liderança simplesmente não queria sair do lugar.
Eles receberam um mandato direto de ir até os confins da terra, mas o que eles fizeram de fato? Ficaram sentados em Jerusalém. Ficaram sentados. Peraí, não foi bem assim. Foi sim. Eles esqueceram da Judéia, ignoraram a vizinha Samaria e construíram um núcleo de poder bem confortável no centro. O modelo centrífugo só foi ativado por conta de uma tragédia. Você chama de estagnação, mas você não pode ignorar que foi um período de profunda preparação. A instrução inicial foi literalmente para ficarem na cidade até que fossem revestidos de poder. Construir uma base é bem diferente de se recusar a cumprir a missão global. Mas o Pentecostes equipou essa base. Eles precisavam de um centro de comando forte antes de expandir precipitadamente. Equipou, eu concordo. Mas e depois do Pentecostes? Eles continuaram lá. A inércia era tão profunda que o gatilho não foi uma reunião de planejamento em Antioquia. Foi o sangue de Estevão sendo derramado nas ruas. O primeiro martírio, sim. Exato. Uma perseguição brutal se levantou e, para não morrerem, as pessoas comuns fugiram, não como covardes, mas como refugiados que levavam a mensagem em suas bagagens. A história nos mostra que a expansão começou puramente como um instinto de sobrevivência. Mas perceba a diferença entre espalhar sementes num furacão e plantar uma colheita estruturada. A perseguição que você menciona foi como um furacão. Um furacão extremamente eficaz, diga-se de passagem. As pessoas se dispersaram, claro, mas um movimento global não se sustenta apenas com refugiados assustados falando sobre sua fé de forma aleatória. Sem o esforço institucional logo em seguida, essa dispersão teria evaporado ou sido absorvida por seitas locais. Eles precisavam de infraestrutura. Como assim evaporado? O próprio texto documenta que aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a mensagem. Eles chegaram a Chipre, a Fenícia. Eles mesmos eram a capilaridade. Eles prepararam o solo, admito. Mas vamos analisar a mecânica do que realmente solidificou essa expansão. Vamos olhar para o gênio tático de Paulo. Ah, claro, o herói da estrutura sempre aparece. Paulo não era um peregrino caminhando a esmo. Ele era o aqueduto encarnado. Ele tinha cidadania romana, o que significa que ele tinha salvaguardas legais fortíssimas. Ele não podia ser crucificado arbitrariamente por magistrados locais. E ele falava o grego koiné fluente, a língua das rotas comerciais. Eu conheço o argumento. Sim, e mais importante do que isso, ele focou nas capitais cosmopolitas. Ele não ia de vilarejo em vilarejo. Ele ia para Éfeso, Corinto, Tessalônica e usava a Pax Romana, a rede de estradas de pedra do Império, para criar nós de comunicação vital. Eu não tiro o mérito do brilhantismo tático de Paulo, de jeito nenhum. Mas você está limitando o escopo da expansão à lente de um único homem só porque ele escreveu boa parte dos documentos que sobreviveram até nós. Não é apenas porque ele escreveu, é porque o método dele era altamente escalável. Escalável como um negócio? Praticamente. Ele não apenas pregava e ia embora. Ele fundava igrejas locais, nomeava presbíteros, estabelecia uma hierarquia inicial e ele garantia que essas comunidades fossem autossustentáveis economicamente. Mantendo a própria profissão de fazer tendas, certo? Sim, para não ser um peso financeiro e não depender de patronos ricos locais, o que comprometeria sua mensagem. Isso é agricultura sistêmica, é institucionalização protegendo o aspecto orgânico. Protegendo. A paixão sem doutrina, sem uma liderança supervisionando através de cartas e visitas, inevitavelmente se transformariam em confusão. Eu entendo seu argumento sobre a escalabilidade do método paulino. Faz sentido. Mas você já considerou o silêncio histórico sobre o que estava acontecendo simultaneamente fora das rotas romanas? Você diz no Oriente, por exemplo. Exato. Lucas foca em Paulo porque era seu companheiro de viagem. É um recorte puramente institucional. Mas se formos aos historiadores da igreja como Eusébio, a imagem é esmagadoramente mais ampla. Marcos foi para o Egito. Sim, fundou o movimento no meio de Alexandria. Tomé desceu para a Índia. Outros foram para a Pérsia. E lá, a Pax Romana e a cidadania de Paulo não valiam absolutamente nada. Nesses lugares, não havia o superaqueduto romano protegendo ninguém. O que apenas reforça a necessidade de estrutura onde ela podia ser aplicada.
Sem os centros intelectuais robustos como Antioquia para treinar e enviar, o movimento oriental também não teria raízes teológicas tão fortes. Mas o X da questão não é a elite apostólica que viajava. É a engrenagem social do primeiro século. Sabe por que a enchente tomou o império? Porque a mensagem era revolucionária. Sim, mas na prática foi porque o ferreiro que se converteu em Corinto foi transferido para trabalhar numa guarnição militar em outro país. O soldado romano, o escravo, o comerciante de tecidos. O cristianismo não dependia de clérigos profissionais, dependia do anonimato militante. Mas esse anonimato precisa de uma direção clara. Cada novo convertido absorvia o dever inerente de ser um missionário. A invencibilidade do movimento não vinha de um bispo nomeado, vinha do fato de que, se o império cortasse a cabeça da liderança institucional, a estrutura não desmoronava. Milhares continuavam operando nas catacumbas. A verdadeira resiliência reside na descentralização. Mas a descentralização absoluta é um mito romântico. Movimentos de massa, por mais apaixonados que sejam, quando não possuem uma estrutura central e uma ortodoxia definida, fraturam. É inevitável. Eu não diria inevitável. Se o crente comum, o tal ferreiro ou o soldado, não recebesse cartas de correção às epístolas que formam o nosso material de estudo hoje, o sincretismo teria devorado o cristianismo em 2 gerações. Paulo interveio continuamente para impedir práticas místicas locais. O planejamento não sufocou o crente, ele o protegeu. Protegeu até o ponto em que a estrutura decidiu que não precisava mais do sacrifício orgânico, mas apenas do poder. E aqui, eu preciso te convidar a avançar na fita da história até o ano 313 depois de Cristo. Eu já imaginava que você traria Constantino para a mesa. Eu preciso trazer, é obrigatório, porque é o calcanhar de Aquiles da tese estruturalista. Se o planejamento institucional e o alinhamento de lideranças são o ápice do sucesso missiológico, então o Édito de Milão e a adoção do cristianismo pelo imperador Constantino deveriam ser o paraíso na Terra. O contexto político era muito mais complexo que isso. Mas foi o momento em que o Estado adotou a sua tão amada infraestrutura. E o que a missiologia documenta a partir daquele momento? A enchente foi represada de vez. As perseguições cessaram, o que foi bom, claro, mas o cristianismo virou a religião da moda. O número de adeptos cresceu muito. Cresceu, mas as pessoas se convertiam para conseguir cargos políticos e favores comerciais. O aqueduto virou o problema. A liturgia mudou, de pequenas reuniões participativas em casas, onde todos falavam, para basílicas gigantes, onde a massa ficava calada assistindo a um clérigo profissional. As igrejas precisavam acomodar o crescimento populacional. Mas o conforto institucional e a ausência da pressão externa resultaram numa profunda decadência espiritual. A instituição corrompeu a missão. Você faz parecer que a própria ideia de organização é um veneno, o que é um raciocínio perigoso. O problema do ano 313 não foi a institucionalização do cristianismo, foi o monopólio estatal e o poder coercitivo de Roma. Eles se fundiram perfeitamente. A fusão entre igreja e império criou uma aberração política onde cidadania e fé se tornaram a mesma coisa. O uso da espada para converter tribos bárbaras não tem absolutamente nada a ver com o modelo estratégico de Antioquia. Constantino sequestrou o maquinário, mas isso não invalida o projeto do maquinário. Sequestrou tão facilmente justamente porque havia um maquinário centralizado pronto para ser pilotado. A estrutura tende intrinsecamente à concentração de poder. E repare na ironia. Qual? Quando Roma e sua infraestrutura imperial começaram a desmoronar em corrupção, quem manteve a chama missiológica acesa? A preservação de textos pelos monges copistas, que, diga-se de passagem, exigia intensa organização monástica. Não apenas monges trancados copiando, mas os monges dissidentes. Pense no movimento celta, heróis como São Patrício na Irlanda ou Columba na Escócia. Eles tiveram que se afastar do epicentro do poder. Eles operavam de forma bem estruturada nas margens. Mas operavam nas margens da civilização, quase de volta àquele caos orgânico do primeiro século. Não recebiam ordens detalhadas do bispado de Roma.
O superaqueduto burocrático continental estava doente, mas as pequenas fontes de água viva nas periferias continuavam fluindo. A vitalidade sempre retorna para a margem e foge do centro. É bem interessante você citar os celtas, porque eles também criaram sua própria estrutura rigorosa de mosteiros que eram centros de economia e agricultura. Mas deixe-me oferecer um contraponto histórico para equilibrar essa balança contra Constantino. Vamos dar um salto para o século XVI, a Reforma Protestante. Onde o maquinário quebrou novamente, ainda bem. Exatamente. E quando a Igreja começou a se libertar do domínio católico romano centralizador, qual foi o resultado prático para a missão global? Eles não voltaram a ser refugiados nômades sobrevivendo à perseguição em cavernas. Houve uma reestruturação grande. A liberdade teológica deu à luz nos séculos seguintes ao envio missionário mais estruturado que o mundo já viu. A reforma gerou a capacidade de traduzir, imprimir e distribuir as escrituras em massa, o que é impossível sem um alto nível de planejamento, infraestrutura técnica e financiamento coordenado. Eu reconheço o salto tecnológico e logístico, claro. A tradução da Bíblia foi revolucionária. E mais do que isso, veja as sociedades missionárias dos séculos XVIII e XIX. Figuras como William Carey na Índia, frequentemente chamado de pai das missões modernas. Carey não foi levado para a Índia por uma enchente de perseguição. É um exemplo fenomenal de dedicação. Ele montou uma sociedade, arrecadou fundos, estudou língua sistematicamente, levou prensas tipográficas, organizou escolas locais. Essa abordagem estratégica alcançou tribos nas Américas, navegou a África e abriu o Oriente de uma maneira intencional. A organização não mata a paixão, ela dá asas à paixão. É um belo quadro, de fato. Carey é um exemplo fantástico de planejamento prático. Mas vamos ser justos com a história dele e dessas sociedades missionárias que você exalta. Sabe como a maioria delas começou? Houve atrito, eu sei. Começaram sendo ativamente rejeitadas pela burocracia eclesiástica da época. Quando Carey propôs a ideia de ir para o exterior, um líder estabelecido disse a ele literalmente para sentar, e que quando Deus quisesse converter os pagãos, ele o faria sem ajuda. O ímpeto de sair do conforto não veio das convenções institucionais, veio de visionários que se comportavam como uma anomalia disruptiva. Você está provando o meu ponto sem perceber. Como assim? Carey lutou contra o establishment, sim, mas ele o fez criando uma nova estrutura. Ele não correu para o mar sozinho, ele fundou a Sociedade Missionária Batista. A resposta à má administração não é a ausência de administração, é uma administração alinhada com a missão original. Mas esse é o ciclo perene e o alerta crítico que eu trago. A anomalia vibrante cria uma estrutura para ser eficiente. Logo, essa estrutura passa a se preocupar mais com a própria autopreservação, pagando seus salários, mantendo seus edifícios, do que com sua missão. Eu acho que isso é uma generalização do papel das instituições. O que começa como um movimento espiritual vivo cristaliza-se em um monumento de pedra. A perseguição, a pressão externa e o desconforto têm sido, ao longo de 2 milênios, os únicos antídotos reais para quebrar a pedra e forçar a água a correr novamente. O que nos coloca diante de um dilema incrivelmente complexo. Nós analisamos 2 forças formidáveis que moldaram a missiologia e a história que nos trouxe até aqui. Forças que estão sempre em tensão, né? De um lado, a absoluta necessidade de infraestrutura. Eu continuo firme na visão de que a genialidade tática, o uso do ambiente geopolítico, como a Pax Romana por Paulo, e a implantação sistêmica de centros autossustentáveis foi a espinha dorsal do processo. Sem a intencionalidade de líderes que organizaram o caos, aquele fervor orgânico do primeiro século seria hoje apenas um clarão brilhante nas brumas da antiguidade. A estratégia garantiu o legado de longo prazo. E eu mantenho a minha leitura do cenário. A genialidade estrutural teve seu lugar, sem dúvida. Mas a verdadeira força incontrolável, o combustível inextinguível do cristianismo, sempre residiu na base. Foi a resiliência assombrosa do crente anônimo que transformou o próprio exílio numa missão de escala global. A advertência continua soando forte sempre que a instituição adormeceu na cama do poder, a pureza da mensagem se diluiu. O avanço genuíno acontece na margem, no risco,
Apesar dessa nossa tensão clara entre o papel da instituição e o poder do orgânico, penso que há um terreno comum inegável no qual ambos repousamos nossos argumentos hoje, baseados na análise do professor Lacerda. Sim, sem dúvida. Fica muito claro que o maior divisor de águas foi a própria natureza dessa transição. A humanidade testemunhou a morte do modelo estritamente territorial, onde as pessoas precisavam viajar até um templo de pedra em Jerusalém para encontrar o divino. A partir daquele primeiro século, por planejamento engenhoso ou por fuga desesperada, a fé tornou-se portátil. A ideia revolucionária de que o sagrado habitava nos indivíduos e se movia com eles pelas rotas de comércio, navios e desertos. Uma força centrífuga que religou completamente o mapa do Ocidente. Exato. Então, se voltarmos àquela imagem do início do nosso debate. Quando olhamos para a história tentando entender como um grupo obscuro conseguiu não apenas sobreviver à máquina de triturar que era Roma, mas acabar moldando as bases do mundo como conhecemos, ficamos com o belo e complexo desafio de reconhecer o valor imenso do engenheiro que planeja o aqueduto, sem jamais subestimar o poder bruto e indomável da enchente que varre o vale. E é com essa dualidade que nós nos voltamos para o momento presente. Enquanto quem está nos ouvindo hoje processa as engrenagens históricas entre estrutura e caos, deixamos uma provocação para reflexão. Especialmente nos dias de hoje. Ao olhar para as imensas mudanças culturais e tecnológicas da nossa época, o que está verdadeiramente ditando o futuro agora? São as megacorporações com suas agendas institucionais bilionárias e comitês superestruturados? Ou é a força descentralizada, silenciosa e resiliente de indivíduos comuns operando sob pressões invisíveis no dia a dia? É uma pergunta fascinante, e a própria história se recusa a responder de forma simples. Convidamos você a tirar suas próprias conclusões, observando não apenas o passado, mas as correntes da nossa própria era. Obrigada pela companhia de sempre, um excelente dia e até o próximo debate.